Vamos lá? Nesse vídeo, né, nessa parte aqui do conteúdo, eu gostaria de tratar com vocês de casos facultativos do emprego do acento grave e de casos em que o acento grave não indica a união de uma preposição e de um artigo definido feminino, que é, como eu disse no vídeo de introdução lá, a maior parte dos casos, né? Mas a gente também tem, e eu quero começar por esse segundo ponto, a ocorrência de crase que indica a junção de uma preposição mais o pronome demonstrativo a e a junção dessa preposição mais o a inicial de aquele, aquela ou aquilo, certo? Então vamos começar por aí. Primeiro, a ocorrência da crase que indica a fusão da preposição a e do pronome demonstrativo a. Eu digo assim, ó. Minha revolta é idêntica à do resto do país. Minha revolta é idêntica a quê? À revolta do resto do país. A gente não escreve assim porque a gente precisa substituir palavras dentro do texto e isso soaria cacofônico. Então, o que acontece aqui? A minha revolta é idêntica a alguma coisa. Beleza? Olhei para um lado, encontrei um a, encontrei uma preposição. É idêntica a quê? A revolta, que a gente não colocou aqui, a gente omitiu essa palavra, mas a gente usou um recurso de substituição, tem um serzinho aí substituindo essa palavra, que é justamente esse a pronome demonstrativo, certo? E olha que interessante como aquela regrinha que eu falei do vídeo, no vídeo passado, dual, de substituir por uma palavra masculina, olha só que interessante como isso também funciona aqui. O meu descontentamento é idêntico ao do restante do país. O meu descontentamento é idêntico a quê? Ao descontentamento do resto do país. Só que a gente não usa assim. Então, esse é um outro caso de ocorrência do acento indicativo da crase. Agora, fusão da preposição mais o a inicial dos demonstrativos aquele, aquela e aquilo. Referiram-se àquele assunto tratado na reunião. Quem se refere a alguma coisa. Olhei para um lado e encontrei uma preposição. Quando eu olho para o outro lado, eu tenho o a inicial do. Qual foi o exemplo que eu dei? Referiram-se àquele assunto. É aquele. Quando eu olho, eu tenho o a inicial do demonstrativo, aquele. O que geralmente se faz? Geralmente você escreve aquele com o azinho inicial com o acento grave. Mas, gente, eu nunca vi o que eu vou falar aqui agora. Eu já corrigi várias redações, leio muito e eu nunca encontrei. Mas é possível, então é importante eu falar para vocês. Você também poderia ter escrito: referiram-se a espacinho aquele assunto tratado na reunião. E o a do aquele sem o sinal grave. Porque aí você separou, você tem primeiro ali a preposiçãozinha, sozinha, e depois você tem o demonstrativo aquele, normal. O que não poderia acontecer? Você escrever referiram-se a espacinho aquele com o acento indicativo de crase, assunto tratado na reunião, porque aí você teria três as. Percebe? Então, isso não poderia acontecer. Geralmente, a gente bota o acento e não coloca esse A separado. Mas saibam que existe também essa possibilidade, certo? Agora, casos em que o acento indicativo
da crase é facultativo. Diante de nomes próprios femininos. Por quê? Porque eu posso ou não usar o artigo diante de nome próprio feminino. Repare, gosto muito de Celine. Aqui eu não usei, mas eu também posso dizer, se eu tenho mais intimidade, que eu gosto muito da Celine, certo? Então, eu posso ou não usar o artigo. Então, vamos pegar aqui o verbo referir-se de novo, que é o que veio à minha mente. Refiro-me a Celine. Então, eu me refiro a alguém, eu tenho uma preposição. Como o nome próprio feminino ele pode ou não ser precedido de artigo, eu posso ou não usar o acento. Percebe? Porque eu também posso dizer, ó, refiro-me a José, ok. E eu também posso dizer, refiro-me ao José. Percebem isso? Então, eu posso ou não. Diante dos pronomes de tratamento, senhora, senhorita e dona, pelo mesmo motivo do nome próprio. Esses pronomes, eles podem ou não ser precedidos de artigo. Vou pegar aqui um verbo responder, que quando tiver apenas um complemento, isso eu vou tratar no vídeo de regência, ele vai pedir a preposição, tá? Quem responde, responde a alguma coisa ou a alguém. Respondi à senhorita que me indagou sobre o caminho mais rápido para chegar ao hospital. Então, eu respondo a alguém, eu tenho uma preposição e eu posso ou não ter um artigo, certo? Diante dos pronomes possessivos seu, sua, né? Eu também posso ou não, pela mesma situação, eu posso dizer a sua casa foi incendiada ou sua casa foi incendiada. Então, pode ou não ter o artigo aí, certo? Então, vamos usar o responder de novo. Respondi à sua superior. Eu posso colocar tanto o acento, optar por usar o acento, ou não, porque também veja, quando eu troco por ao, se eu digo respondi a seu chefe ou ao seu chefe, eu não tive aqui uma alteração de sentido, eu não tive nenhum prejuízo. Então, eu posso colocar ou não. E o último caso em que a ocorrência da crase facultativa é diante da preposição até. Levei-o até a porta, com o acento indicativo da crase ou não. Por quê? Vamos trocar pelo masculino, vamos fazer aquele exercício. Levei-o até o portão. Beleza, não tive prejuízo de sentido. Levei-o até ao portão. Também funciona. Também não tenho prejuízo de sentido aqui. Certo? Até o próximo. E obrigada pela paciência.